Oi, gente, tudo bem? Nosso trabalho é sobre os achados da ressonância magnética no carcinoma endometrial, que é uma revisão de conformidade com a literatura atual. Nós somos os membros da Liga, que é a Beatriz Biasotto, a Roberta Caetano e a Luísa Passoni, e também tivemos colaboração de duas pessoas de fora da Liga, que são o Otávio e a Natália. Bom, gente, para começar, nada melhor do que explicar esse tipo de câncer, né? O câncer de endométrio é o câncer mais comum nas mulheres, principalmente na pós-menopausa. E um dos sintomas, inclusive, são que é o responsável por identificar esse tipo de câncer é o sangramento anormal pós a menopausa, que sempre deve ser identificado, sempre deve ser vasculhado, né, investigado, porque indica um dos sintomas precoces da doença, né? O diagnóstico baseia-se praticamente na clínica da paciente, se diz praticamente um sangramento normal que veio logo depois da menopausa, dores, acompanhado de, às vezes, escorrimento vaginal incomum, dor pélvica e, às vezes, até aumento do volume abdominal. O exame físico também, principalmente, né? E, óbvio, os exames complementares, ultrassom, ressonância, que a gente vai falar mais pra frente. Pode passar. Principalmente que a gente veio pesquisar foram os desafios com a interpretação da ressonância magnética pelos profissionais. E o que isso quer dizer? Como a ressonância ainda é um método muito novo na medicina, principalmente para o câncer de endométrio, na área do endométrio, pélvica, tudo, ainda é muito impreciso a acurácia do resultado dos exames. Então, muitas vezes, as máquinas, por não terem uma qualidade muito boa, por não terem uma qualidade, querendo ou não, similar umas às outras, dependendo do lugar que a pessoa vai fazer o exame, as imagens acabam sendo diferentes. Então, é muito difícil você conseguir um diagnóstico de fato, assim, na primeira vez que você faz esse exame. Então, além de tudo, o treinamento especializado, que às vezes não é muito bem imposto, né, nos profissionais da saúde, a interpretação adequada da ressonância magnética e principalmente, a experiência do radiologista, que cada vez mais parece que falta ainda uma padronização, falta ainda bastante coisa que mantenha isso de um jeito mais fácil de todo mundo identificar a mesma coisa nesse exame que ainda é muito novo. Pode passar. O objetivo do nosso estudo, então, é revisar casos recentes dentro do carcinoma endometrial, vendo os exames de ressonância magnética para a gente comparar com descrições da literatura, que assim a gente consegue identificar quais são os achados na prática e treinar mesmo os nossos olhos e das pessoas que têm acesso ao estudo. E para isso a gente selecionou os casos na plataforma Radiopedia, que é muito conhecida na área de imagem, e pegamos todos os casos que tivessem diagnóstico confirmado ou altamente sugestivo, que sempre caminha para diagnóstico confirmado depois de uns meses, e pegamos os artigos da revista Radiographics para usar como um parâmetro dos achados e entender se eles estão de acordo com o que realmente tem sido encontrado. E esse é o primeiro caso que a gente pegou lá. É uma mulher de 45 anos, diferente da maioria que é sangramento pós-menopausa, ela tá com um sangramento intermenstrual. Ela é, apresentou uma massa isointensa no tecido mole, então que vocês vão ver que isso bate com a literatura. Essa massa, depois de depois do realce, ela fica hipointensa, então também é um padrão. Nesse outro caso, além dos cortes que apareciam a massa no útero, a gente também teve nessa mulher de 50 anos a, uma grande massa sólida cística que está aparecendo aí na imagem, que até a região subumbilical, e junto disso também foi encontrado um nódulo da irmã Mary Joseph, que é um nódulo específico de metástase umbilical, que é muito comum em cânceres da região abdominal. E na cavidade endometrial mesmo foi encontrada uma massa ovoide também com as mesmas características de isointensidade, depois do realce hipointensidade. E um terceiro caso de uma mulher de 70 anos,
essa sim com um sangramento uterino anormal pós-menopausa. Foi uma suspeita por conta dessa queixa, né? Ela tinha uma invasão miometrial focal menor que 50%, e aí aparece aí na imagem certinho. E pode dar continuidade agora. Também foi encontrado presença de cistos de Nabor, que são cistos mucoides, e que dão principalmente no colo do útero feminino. Também teve outro caso, também típico dessa paciente, sangramento pós-menopausa. Foi encontrada uma massa polipoidal irregular, a imagem mostra aí bem grande, e apresentou baixo sinal em T1 e T2 na ressonância magnética, né? Apareceu mais escura na ressonância magnética. E ela é uma imagem que invade e tampa, oblitera toda a zona juncional do útero. E também foi encontrado um pequeno linfonodo ilíaco nessa imagem. Também outro caso que a gente achou, essa também é uma paciente que teve um sangramento intermenstrual, foi encontrado um tecido mole na cavidade endometrial, isointensa, e ela também teve classificação FIGO 1A, que é considerado um tumor confinado ao corpo do colo do útero com invasão miometrial igual ou inferior a 50%. E os principais achados nos casos foram tumor iso ou hipointenso, né, da mesma cor do tecido, invasão miometrial, nódulo da irmã Mary Joseph, massa sólida cística subumbilical, metástase de linfonodos e invasão do estroma cervical. E na literatura a gente encontra praticamente os mesmos achados, com adição aí dos implantes peritoneais, que não foram contemplados nos casos que nós coletamos, e a invasão de reto e bexiga, que também pode ser algo um pouco frequente. E aí uma imagem que eu gostaria de colocar aqui é que foi encontrada nos casos, mas nas imagens não ficaram muito claras, e também é muito achado na literatura as metástases de linfonodos logo ao lado do útero, né? Então aqui a gente tem o útero com uma massa de tecido mole e os linfonodos aqui nas pontas de seta bem aumentados, que significa que existe uma metástase. E a conclusão, a gente concluiu que há alta correspondência entre os achados do caso com o que é observado na literatura. Então é muito importante que os estudantes de medicina e os médicos usem esses casos publicados como um estudo ativo, porque eles realmente se mostraram aplicáveis na prática clínica e concordantes. Então, essas foram as nossas referências. Muito obrigada.